Tudo bem? Sou a professora Camila Cury, não sei se todos me conhecem, porém, se não conhecem, estão tendo a oportunidade de conhecer agora, certo? Bom, o que vamos fazer a partir de agora? Vamos conversar sobre direitos humanos, matéria que muito me agrada, que já há algum tempo tem sido bastante cobrada em concursos de todos os tipos e espécies, enfim, tem sido uma matéria bastante explorada. E vamos conversar então sobre questão que é importante de direitos humanos. O que são os direitos humanos? Né? Então, o que a gente vai falar a partir de agora é o que são os direitos humanos, da onde vieram os direitos humanos, porque embora pareça algo tão natural, todo mundo sabe, né? O que são os direitos humanos, mais ou menos a sua origem, porém a gente vai ver isso de uma forma mais técnica, teórica mesmo, embasada, ok? A gente tem ouvido já há algum tempo muito se falar em direitos humanos, tanto na mídia quanto no dia a dia, como eu disse, matéria que vem sendo cobrada em concursos. Então é importante que a gente conheça, não só para os estudos, mas para o nosso dia a dia mesmo, né? Então, como eu disse, o que a gente vai conversar a partir de agora? Sobre noção, significado, finalidades e história dos direitos humanos, que embora pareça muito simples, né, podemos ser abordados aí na rua, o que são direitos humanos para você? E você saber explicar, mas a gente vai então ver de uma forma mais técnica realmente de onde surgiram, por que surgiram, que é muito importante a gente entender esse contexto para entender a importância dos direitos humanos, que é muito grande. Já adianto para vocês que é muito grande. Não é porque é a minha matéria, porque eu estou aqui para falar com vocês sobre direitos humanos que eu vou valorizá-la em excesso, não é nada disso. Realmente os direitos humanos são muito importantes para nós, para todas as situações e não apenas situações específicas que se fala por aí, não. Ah, vocês sabem o que eu estou falando. Ah, direito para quem comete crime, não é isso. E a gente vai começar a ver a partir deste instante. Direitos humanos e evolução histórica. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o que são os direitos humanos, qual é o conceito? Porque todo mundo que estuda sabe que conceitos são muito importantes, né? Então, como a gente conceitua direitos humanos? Direitos humanos são aqueles direitos... Vamos mudar a cor aqui só para a gente dar um destaque. São aqueles direitos dos quais o indivíduo faz jus e que são reconhecidos, isso é muito importante, tanto no âmbito do país, de sua origem, ou seja, em âmbito interno, e isso vai ser falado muito daqui para frente, né? Interno no âmbito do país daquela pessoa, quanto internacionalmente, ou seja, no exterior, da pessoa em relação ao mundo, em qualquer lugar que você vá, que eu vá, temos os nossos direitos assegurados, temos ali nossos direitos humanos garantidos. E isso é muito importante que a gente saiba. Quais direitos estão incluídos? Então, incluem-se dentre estes direitos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, dentre outros, dentre vários direitos que nós temos, direito à educação, todos esses direito à saúde, que é muito importante. Estes direitos aqui são aqueles mais simples, aqueles que primeiramente a gente vai ter em mente. Direito à vida, poxa, acho que esse é o direito humano mais importante, porque temos todos que ter direito à vida e poder vivê-la com dignidade. Certo? Então, estes são os direitos humanos e o que importa saber é que eles são reconhecidos tanto no âmbito interno de cada país, especialmente aqui no Brasil, que nos envolve, quanto em âmbito externo, certo? No Brasil, eles são denominados pela doutrina como direitos fundamentais e estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, quando a gente vai lá e abre a Constituição, a gente vê que o artigo 5º ele tem milhões de incisos. Milhões é exagero da professora, mas ele tem muitos incisos. E abordando diversas questões que envolvem o quê? Os direitos fundamentais da pessoa. Então, fala-se desde o direito à vida até o direito à reunião, o direito às garantias processuais, enfim. Estes são direitos humanos,
que dentro da nossa Constituição estão ali no caráter, né, definidos como direitos fundamentais, certo? Isso é importante a gente saber. E da onde surgiu essa questão dos direitos humanos? Então, esse momento histórico, esse marco histórico de maior importância foi o quê? A proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU no ano de 1948. E o que tem de peculiar neste momento, neste ano de 1948? Foi o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, foi um período posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, um período em que os homens, aqui falando em sentido amplo, né, pessoal, não em questões de gênero, mas em que o homem, a humanidade, para que fique mais claro, precisou pensar em questões de proteção. Como vamos proteger os nossos povos, os nossos cidadãos, todos que estão ali. Por quê? Porque a guerra, ela teve resultados, não vamos aqui entrar tanto na parte da história da guerra, enfim, porque isso vocês estudam em outras matérias. Mas a guerra, ela teve resultante, né, questões resultantes em todos os países, em muitos países. Ela teve reflexo não só na Europa, mas na América do Sul, Estados Unidos, enfim, América do Norte. Muitos povos sofreram consequências decorrentes da guerra. Então, muitas pessoas mortas, muitos países na miséria, houve grande destruição. Então, foi necessário que a partir dali, a partir do final da Segunda Guerra, se pensasse mais no próximo, no ser humano, né? Que é aquilo, como podemos nos proteger, já que passamos por uma segunda guerra, já tinha havido a primeira guerra, portanto, então passamos por um segundo conflito mundial de imensas proporções, em que povos foram dizimados. Como proteger estas pessoas, como proteger dessas questões aí que podem destruir a humanidade, e nós sabemos que podem. Então, a origem histórica que se atribui, o marco histórico, como eu trago aqui para vocês, aqui se atribui os direitos humanos, é justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada pela ONU em 1948. E aqui eu deixo para vocês, na nossa hashtag Fica a Dica, sempre que tiver a hashtag Fica a Dica, vocês ligam um alerta, porque são questões importantes ou aquela dica que é bala para você ter sucesso nos estudos. Então aqui eu trago para vocês o endereço do site da ONU, em que existem aí essas informações mais detalhadas e que vocês podem conhecer a história aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Em âmbito internacional, portanto, como eu logo de princípio falei para vocês, falamos em direitos humanos. Em âmbito interno, por sua vez, direitos fundamentais. Isso é simples, creio que vocês já assimilaram e que na Constituição brasileira estão no artigo 5º, apenas para que a gente assimile isso de vez. Porque a gente pode pensar, nossa, mas eu estudo as leis do Brasil, eu estudo direito constitucional, por exemplo, e eu não vi diretamente ali um capítulo, um livro que seja da Constituição com o tópico direitos humanos. Ah, então o Brasil não reconhece os direitos humanos? Não é isso. É que no âmbito interno, eles estão ali tipificados, eles estão ali classificados como os direitos fundamentais. Então, só para vocês terem isso em mente, ok? Vale destacar o que é muito importante, porque acabamos de falar que o marco histórico a que se atribui os direitos humanos foi a Declaração Universal. Porém, não significa dizer que antes e durante até, por exemplo, o período da Segunda Guerra ou muito antes disso, que não havia direitos humanos. Existiam sim os direitos humanos, porém, eles não tinham sido positivados, e é o que eu falo aqui para vocês. Estes direitos já existiram, não foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, trazida pela ONU em 1948, que inventou, que criou, que determinou que o homem, que as pessoas, que o homem, a mulher, a criança tinham direito à vida, direito à segurança. Não, estes direitos já existiam, porém, este momento é importante, é um momento histórico, porque foi o momento em que eles foram positivados, ou seja, eles foram colocados em um documento
que é a Declaração Universal, um documento que passou a ser respeitado por todos os países, e todos os países, ou pelo menos todos, né, assim, ou pelo menos a grande maioria deles, porque a gente fala em todos e pode vir aqueles questionamentos, mas e na Síria, por exemplo, enfim, o meu papel não é falar com vocês de questões históricas. Mas a grande maioria dos países, ela reconhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a partir daí ela insere no seu ordenamento jurídico estes direitos. Aqui no Brasil, por exemplo, como já dissemos, no artigo 5º. Porém, isso não significa dizer que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos que criou este direito. Este documento formal reconheceu, positivou estes direitos e ganhou ali uma abrangência mundial. Ou seja, foi um documento que vinculou os estados, aqui no caso as nações, os países, né? Não estados dentro do Brasil, mas os estados dentro do mundo, a reconhecerem, a colocarem em suas leis estes direitos humanos, ok? Marcos históricos importantes para os direitos humanos e que antecedem a Segunda Guerra. O primeiro deles, passamos ao contrário, bati a caneta. O primeiro deles é a Revolução Francesa de 1789. Vocês devem se lembrar das aulas de história lá da escola que os ideais da Revolução Francesa eram liberdade, igualdade e fraternidade, certo? O povo, naquela época, buscava o quê? O reconhecimento de seus direitos e lutava contra o regime absolutista do rei, do monarca, em que ele era o detentor do poder e que tinha ali em suas mãos a vida das pessoas, certo? Então, na Revolução Francesa, olha só, em 1789, já se havia ali um movimento social importante para o reconhecimento dos direitos humanos. Ainda que essa positivação, esse reconhecimento em um documento que colocou os direitos humanos, que abarcou eles neste documento, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas estes movimentos foram importantes para a construção histórica dos direitos humanos, sendo a Revolução Francesa um deles. O segundo momento, ou a segunda situação que foi importante foi, na verdade aqui como um documento, a Constituição de Weimar de 1933, que é a Constituição alemã, que trouxe importantes direitos sociais para a população. Então ela também é muito assimilada aos direitos humanos, a essa construção histórica que foi digamos assim, formalizada em 1948. Então, em 1933, quando na Alemanha estava sendo, essa Constituição estava vindo à tona, eles estavam elaborando essa Constituição, ela trouxe direitos sociais importantes para o povo, como trabalho, previdência, educação e cultura. Então, mais um momento histórico que contribuiu para essa construção dos direitos humanos, para esse pensamento aí no sentido de que se tinha que reconhecer os direitos e que se tinha que formalizá-los em um documento para que os povos se vinculassem a este documento e que ele tivesse uma abrangência mundial, não só em cada país, mas mundial, porque como eu disse para vocês, o importante é que todo mundo tenha seus direitos respeitados pela condição humana em qualquer lugar do mundo. Aqui eu trago essa definição para vocês da diferença entre direitos naturais e direitos positivos, porque vocês já ouviram falar da questão dos direitos que foram positivados por meio da Declaração Universal. E o que são os direitos naturais, diferente então dos direitos positivos? São os direitos de titularidade da pessoa em razão exatamente de sua condição humana. Ou seja, a pessoa tem esses direitos porque é ser humano. E, portanto, eles independem do reconhecimento por meio de um documento formal escrito para sua existência e para seu respeito. Foram importantes para a definição de direitos humanos, porque direito à vida, direito à liberdade são direitos naturais, ou seja, direitos que temos porque nascemos humanos, em razão da nossa condição humana. Então, estes são os direitos naturais. E estes direitos naturais são atribuídos à filosofia de Tomás de Aquino,
Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, que são importantes pensadores aí e que tiveram influência na construção dos direitos humanos. Certo? Então, os direitos naturais não significam dizer que a pessoa precisa de um documento formal para ter os direitos. Não. Basta que nasça na condição humana, certo? Então, vai ter todos os direitos garantidos. É óbvio que hoje já se tem os direitos dos animais e também não é esse o tema da nossa aula. Mas o que a gente está focando aqui é que o ser humano nasce com direitos e não precisa de um documento formal no seu país, no local em que viva, para reconhecê-los. Porém, a partir do momento que estes direitos são positivados, que são colocados em um documento formal, eles ganham uma importância maior, porque eles passam a ser efetivamente cumpridos e respeitados. Então, direitos positivos, como eu trago aqui para vocês, se referem àqueles direitos que foram incluídos em um documento escrito, tornando-se uma lei após um processo legislativo e que, diante desta condição, deverão ser observados e respeitados por todos. Veja bem, não significa dizer que direitos naturais não têm que ser respeitados, mas a partir do momento em que eles são positivados, que eles são colocados em um documento formal escrito, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles ganham uma vinculação importante, porque a partir daí a pessoa tem ali um documento para exigir que seja cumprido. Ah, professora, mas você falou que direitos naturais não precisam desse documento para ser cumprido. De fato, não precisam. Mas sabemos como a humanidade é. E sabemos que, a partir do momento em que se há um documento, o país em que eu vivo reconhece esse documento e fala, eu reconheço os direitos que estão ali. A partir daí, ele se vincula e fica muito mais fácil para que cada um de nós, se tiver ali um dos seus direitos lesados, possa cobrar ali uma providência, porque tem um documento escrito que o reconhece neste sentido, certo? Então é importante que a gente tenha isso em mente, não significa que direito natural não vai ser cumprido. Aliás, o ideal seria que não precisassem ser positivados, porque se decorrem ali da condição humana, todo mundo conhece quais são estes direitos, sabe que tem um âmbito de eu tenho ali o meu limite em que a minha conduta não pode ultrapassar esse limite e lesar o outro ser humano, e lesar uma outra pessoa que esteja próxima a mim. Então, o ideal seria que a gente não precisasse dessa positivação, deste documento formal escrito, para ter nossos direitos cumpridos, mas como nem sempre as questões são assim, tanto é que, embora os direitos sejam naturais e, portanto, todos já tinham esses direitos também durante as guerras mundiais, as guerras aconteceram, atrocidades aconteceram, crimes de genocídio contra povos aconteceram, certo? Então, e tudo isso por conta de um poder exacerbado na mão de governantes e situações que fogem do controle. Então, foi por isso que estes direitos naturais precisaram ser positivados por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa positivação foi importante para vincular os estados, para fazer com que efetivamente os povos reconheçam seus direitos, saibam que existe um documento em que estes direitos estão escritos e que estes direitos têm que ser cumpridos pelos governantes, pelas demais pessoas, entre um estado em relação ao outro, enfim, nas diversas relações que são estabelecidas pelo mundo, desde a mais simples entre duas pessoas até aquela entre dois estados, entre dois continentes, que seja entre dois povos, certo? Então a importância da positivação é neste sentido, mas não foi a Declaração Universal que criou os direitos humanos. Não foi a Declaração Universal que inventou os direitos humanos, certo? Ela os reconheceu. E isso é que é importante que a gente tenha sempre em mente em relação aos direitos humanos. Guardem este quadro na cabeça de vocês para que vocês consigam diferenciar. Bom, eu vou fazer uma pausa e a gente volta em um outro momento. Até mais.